Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Em Pauta, o seu programa de entrevistas aqui da UERN-TV. E hoje estamos recebendo o Leonardo Wagner, ele que é o diretor do espetáculo Alto da Liberdade, um dos maiores espetáculos ao ar livre que existem aqui no país, ele que é realizado aqui em Mossoró sempre no mês de setembro e celebra fatos importantes da história da cidade. Primeiramente, agradecer pela sua presença, Leonardo. Muito bom dia. Obrigado ao UERN-TV, o programa em Pauta. Sempre é muito bom vir aqui, não é a primeira vez, então me sinto muito em casa fazer parte desse programa. Estive aqui também o ano passado, ainda com aquela ansiedade de ser a primeira vez de dirigir o Alto da Liberdade. Esse ano já é a segunda vez, então já está tudo mais tranquilo. Leonardo, eu queria que você falasse, contextualizasse para quem está em casa, como surgiu o espetáculo e no que consiste o Alto da Liberdade, um espetáculo tão conhecido aqui na cidade que já faz parte do calendário cultural aqui de Mossoró. Então, o Alto da Liberdade teve seu início, seu nascimento em 1999. Existiu-se um desejo de contar a história, os feitos históricos da nossa cidade, em 4 momentos que foram muito marcantes, dentro de outros vários momentos marcantes da nossa história, mas foi pontuado 4 momentos. Em 1875, o motim das mulheres, quando as mulheres de Mossoró, Mossoró é uma cidade muito pequena, mas cerca de 300 mulheres, elas reivindicaram a ida de seus filhos, seus maridos, que foram convocados para a Guerra do Paraguai. Então elas meio que se armaram, vamos dizer assim, com panelas, pratos, colheres e foram para o centro da cidade, para a praça, fizeram aquela revolução e conseguiram rasgar os editais de alistamento. Em 1883, quando foi assinada a lei que abolia a escravidão na cidade de Mossoró, 5 anos antes da Princesa Isabel. Em 1927, a gente tem 2 momentos. O primeiro acontece no dia 13 de junho, que é a invasão do bando de Lampião, do cangaço, a Mossoró, que é contado no Chuva de Bala. E ainda no mesmo ano, 1927, mais no meio de outubro, por ali, setembro, outubro, que o direito ao voto para a professora Celina Guimarães na época. Então essas quatro datas, vamos dizer assim, bem emblemáticas da nossa história, só nós temos. Eu digo sempre que assim, as festas juninas, a cidade, o país todo se veste com a festa junina no mês de junho. Mas comemorar a liberdade da forma que a gente comemora, mostrando e contando a nossa história, só em Mossoró, só no mês de setembro. Você falou algo específico que é liberdade. E qual o significado simbólico de liberdade nesse contexto em que o espetáculo está inserido? Olha, eu enquanto direção, eu gosto muito de contextualizar todos os temas. Tanto que tanto o motim, quanto a resistência, quanto o voto feminino e a abolição da escravatura, que é a sequência do espetáculo desse ano, a gente traz muito para o contemporâneo. A gente vai desde a violência contra a mulher, contra o idoso, a questão da representatividade nas lutas sociais, a questão da mulher no mercado de trabalho, a violência de se perguntar quem são os cangaceiros de hoje, como a violência está sendo apresentada à nossa sociedade, que no período de 1927 veio como forma de um cangaço que estava reivindicando o seu direito a uma posição, naquele período, posição política. E quando a gente chega na abolição, é aí onde a gente tem o maior número de questionamentos, se realmente somos livres, se realmente o preconceito chegou ao fim. Vivemos num país realmente sem preconceito, onde as pessoas olham para as outras em termos de igualdade e não existe aquele olhinho atravessado, nem aquela segurada da bolsa, nem aquela troca de calçada por vir alguém, que não está dentro de vamos dizer assim, de um padrão social hoje. Então esses 4 pontos são muito bem enfocados. Então a gente contextualiza muito bem esses temas, trazendo textos muito fortes, muito, vamos dizer assim, políticos e fortemente sociais. E quais são os principais personagens, Leonardo, e como vocês fazem para encaixá-los nessa história? Porque são 4 atos, então deve ter um trabalho nesse sentido para que haja um bom encaixe e o público consiga ficar, vamos dizer assim, dentro do espetáculo.
Exatamente. Então, assim, a gente pega o texto do grande poeta Crispiniano Neto, nosso amigo, e a gente faz uma espécie de, vamos dizer assim, de remontagem, de licença poética. A gente dá a nossa cara dentro do espetáculo. Então, é um trabalho de formiguinha, não é um trabalho de um dia para a noite, né? A gente já vem trabalhando, por incrível que pareça, esse ano, de um tempo muito hábil, assim, um tempo recorde. A gente começou no dia 1º de setembro, né? Quinta-feira passada, e que fez 8 dias agora, no dia 7 de setembro, né? Feriado, e a gente já está bem avançado, a equipe da gente é muito comprometida, são realmente pessoas que vestem a camisa. A partir disso, a gente vai à escolha do elenco, né? Algo que é muito difícil para quem está à frente de uma direção, porque Mossoró é um celeiro de talentos, nós temos muitos artistas, mas infelizmente a gente tem vamos dizer assim, uma numeração de pessoas, né, para ser convidadas muito reduzida. Então a gente fica naquela dúvida, quem a gente chama, quem a gente convida, quem é que não dá certo, quem tem data já fechada, quem não tem. E a gente compõe o elenco, né? Esse é o primeiro passo. Então a gente tem a nossa Ana Floriano, interpretada por Yasmin Oliveira. A gente tem a nossa Celina Guimarães, interpretada pela nossa Érica Nolasco, nossa atriz. Nós temos o prefeito Rodolfo Fernandes, definido por Renilson Fonseca, assim como o Lampião, Everton Santos, os mesmos que fizeram o Chuva de Bala desse ano, que foi algo espetacular e brilhante para toda a cidade de Mossoró. E nós temos o Negro Rei, que é a identidade muito forte de uma representatividade da raça e da cor, que é o nosso André Lima, o nosso cantor e nosso ator André Lima, e a presença muito forte e maciça da nossa atriz Tony Silva. Além de Lígia Kiss, Marília Cardinale, Roberta Costa, Gustavo Sena, tanta gente que eu tenho, Carlinhos, nosso amigo Carlinhos Coisado, como a gente chama, que é o nosso eterno Padre Mota, Eric Myron, Alessandro Guedes, Aleph Brito, Roberta Schumara assinando a coreografia mais uma vez, minha grande amiga. E tanta gente boa, tanta gente talentosa, bailarinos, músicos, artistas, atores, atrizes da nossa cidade, está juntando assim, dando as mãos mesmo, e para construir e recontar essa história tantas vezes recontada. Você falou, Leonardo, que a questão de elenco, que hoje é um elenco reduzido. Você tinha até falado antes aqui que antigamente eram elencos mais robustos. Sim. Hoje houve essa redução. Quantas pessoas atualmente fazem parte do espetáculo e há algum critério específico para selecionar essas pessoas? Olha, o Alto da Liberdade, quando teve início, ele era um espetáculo de mais de 2.000 pessoas. Então foi ponto até, foi matéria até no Guinness Book como o maior espetáculo ao ar livre do mundo. Mais de 2.000 pessoas, essas 2.000 pessoas divididas em cenas com cavalos em cena, com carros grandiosos. Eu lembro de uma carreta que eles fizeram um grande navio, né, e trazia todo o elenco e chegava na estação e aquela coisa grandiosa, as pessoas olhando aquela carreta toda feita de espuma, né, os cenários muito, muito grandes, né, e passaram grandes diretores pelo Alto da Liberdade. Esse ano a gente tem um elenco de 150 pessoas, né, os critérios, eu não digo nem critérios, eu digo assim, a questão de agendamento de alguns convites que foram feitos e que por as pessoas terem seus compromissos não poder topar, né, não fazer parte, mas também conto também com as pessoas que aceitaram o convite e entenderam a situação, que a gente precisa montar esse espetáculo nesse determinado curto espaço de tempo, e eles aceitaram e estamos montando mais uma vez de forma com muita qualidade, com muito respeito à cidade de Mossoró, aos seus artistas, a todo mundo, porque a gente acredita que mesmo que esses artistas não puderam estar esse ano, mas eles estão inseridos em cada movimento, em cada gesto, em cada palavra que a gente vai dizer esse ano, porque o Alto da Liberdade, o próprio nome já diz, né? Liberdade é dar direito à voz, à fala, ao grito, ao canto, à dança, à interpretação. Sobre os desafios, né, para fazer essa peça, para montar todo esse trabalho, eu gostaria que você continuasse com a sua resposta. Então, a questão dos desafios, né? São muitos, né?
Problemas sempre vamos ter e é bom que esses problemas existam para a gente crescer enquanto profissional e entender que nada é tão confortável quanto parece. Mas a gente precisa também ter força e esperança que tudo vai dar certo. Então, um espetáculo da magnitude do Alto da Liberdade, de um Chuva de Bala, de um Oratório de Santa Luzia, ou de um outro alto qualquer do país, né, do Brasil, a gente sempre vai ter grandes dificuldades, porque nem todo mundo entende, né? Quando eu digo todo mundo entende, eu falo mais diretamente a alguns profissionais, alguma pessoa da parte técnica, de outros trabalhos que são terceirizados, né? Porque a gente também precisa de outras pessoas para que o espetáculo aconteça. Mas essas dificuldades, elas passam até a ser culturais, né? Históricas, mas por conta também da grande quantidade de tecnologia que a gente tem hoje, muita coisa facilita, né? Muita coisa melhora, diferentemente de quando se começou o espetáculo. A questão de investimento, a questão de apoios, a questão de credibilidade do espetáculo, por ter 20 anos, mais de 20 anos, enfim. Mas as dificuldades sempre vão existir. Mas estamos aqui para isso, somos artistas, e artista é aquele que mata um leão por dia. Exatamente. E o Em Pauta vai para um rápido intervalo. No próximo bloco seguiremos aqui com o nosso bate-papo com Leonardo Wagner, ele que é o diretor do espetáculo Alto da Liberdade. É daqui a pouquinho, voltamos já. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN-TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. O conhecimento te conecta a novas ideias, novas percepções, novas oportunidades. Que tal começar a semana conectado a um assunto novo? Toda segunda, uma faixa exclusiva de programação traz temas como educação midiática, cultura digital, gestão escolar, tecnologia e robótica. Nos conectamos para aprender, trocar e incluir. Faixa Conecta, toda segunda, 21h, no Futura. O Sobre Humanas é um programa quinzenal que conta com a presença dos professores Guilherme Paiva, Carla Cristine e Ailton Siqueira, além de ex-alunos dos cursos de Humanas da UERN. A cada edição é discutido um assunto relevante para a sociedade e que foi tema de mestrado. Programa Sobre Humanas, terça-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 da TCM e no YouTube da UERN-TV. O Futura faz 25 anos. Estamos de cara nova, mais modernos e atuais, mais próximos de você. Firmes com um compromisso, levar educação de qualidade para todos. Somos um espaço de troca. Cocriamos com nossos parceiros, educadores, com você. Celebramos as conquistas até aqui e seguimos otimistas por um mundo melhor. Juntos, despertamos futuros. E já estamos de volta com o Em Pauta, o seu programa de entrevistas aqui na UERN-TV. Hoje estamos recebendo Leonardo Wagner, diretor do espetáculo Alto da Liberdade. E, Leonardo, você tinha falado no fim do bloco anterior sobre questões de que o público, uma parte dele, não compreende algumas coisas que são postas. E a minha pergunta vai ser nesse sentido. Como, no decorrer dos anos, vocês têm atualizado questões para serem colocadas no espetáculo? Pronto. O bacana é isso. Você vai recontar uma história, né, e vai contar mais uma vez, e no ano seguinte, e cada direção tem a sua forma de contar essa história, né? Nós temos uma poesia escrita por Crispiniano Neto, e essa poesia ela é adaptada, né? Dependendo da direção, ela é adaptada e ela é contextualizada para vamos dizer assim, uma melhor leitura do público, né? E que essa leitura ela seja contextualizada, ela seja colocada para os dias atuais, mesmo que algo tenha se passado nos séculos passados, mas a gente precisa trazer para poder também ter um pouco de sentido a história, né? E mostrar que por mais que se passou o tempo, muitos problemas ainda existem, que é o caso da abolição da escravatura,
que é o caso do preconceito, que é o caso da violência contra a mulher, que é o caso dessa nova violência, né? Desse novo cangaço que está se instalando no país e no mundo, né? Enfim, a gente precisa falar de alguma forma para trazer até para uma atualidade, né? Essa história tão bem contada, tão bem narrada por Crispiniano Neto. E, Leonardo, uma dúvida que eu tenho agora, que eu vou até perguntar, quais são os elementos da cultura local, a cultura aqui de Mossoró, que vocês incluem na peça? Estão muitos, né? Desde a dança, porque a gente conta a nossa própria história, né? Então, quando a gente conta a nossa própria história, a gente está relatando nossa identidade enquanto pessoa. É na fala, é na palavra, é no gesto, é na dança, são nas cores, na nossa música, né? A nossa música, por exemplo, de Romero Oliveira. Romero Oliveira é moçoroense, aqui nosso, é o mesmo autor das músicas do Chuva de Bala desse ano. Então, as músicas de Romero resume-se numa palavra, emoção. Emoção, encantamento, arrepio, olho brilhando. Então, isso é a nossa história sendo contada pelos próprios artistas, pelo próprio povo da nossa terra. Então, culturalmente, nós temos muitos elementos que fazem parte do espetáculo. Desde a nossa forma de contar, do nosso figurino, a nossa origem, que a gente fala das nossas origens, dos Monchorós, né? Que foram os primeiros povos que habitaram essa região, antes de chegar os colonizadores, aquele pessoal todo, que é a história do Brasil, né? Os verdadeiros donos da terra eram os nossos indígenas, os Monchorós, o próprio rio Mossoró, que conta a nossa história, mesmo na forma como ele se encontra hoje, mostrando como a nossa sociedade se mostra, né? A ponto de degradar, de destruir, de poluir. Então, assim, a gente precisa ter mais consciência. E aí a pergunta o que é que teatro, dança tem a ver com meio ambiente ou qualidade de vida? Tem tudo a ver, está tudo ali conectado. Existe uma única conexão. E o nome dessa conexão é vida. Ou a gente acorda e entende que nada está separado, você tem o seu trabalho, eu tenho o meu, mas na hora que a gente junta os trabalhos, a gente resulta num programa de televisão que leva informação para milhões de pessoas, que vai ter a sua interpretação, vai ter o seu entendimento, e desses entendimentos vão construir novas histórias e novas identidades. Então, assim, tá tudo ali junto e misturado. E ainda sobre o espetáculo, Leonardo, eu queria que você falasse sobre cenários e figurinos. Como é que você vê a contribuição desses fatores para a atmosfera do espetáculo, para que as pessoas se sintam dentro e que contemplem a peça quando ela é exibida? Vamos lá. Então, tem muita coisa esse ano, né? Graças a Deus nós temos muitas novidades boas, assim. Nós estamos enveredando pelo lado das 4 estações do ano, né? Pela primavera, o verão, o outono e o inverno. Cada estação dessa remete a um ato que vai ser contado. E essa história ela é narrada por algo que faz parte da nossa vida, faz parte da sua e de todos nós, que é o rádio. Então vai existir um radialista, né? Em homenagem assim à nossa rádio rural, nossa radiodifusora e tantas rádios que tem em Mossoró, e já tiveram também, como a Libertadora e tal. E em homenagem também aos radialistas, né, que por muitos anos levou a história dessa cidade para cada casa, para cada morador, explicando, mostrando a realidade, às vezes até muito mais difícil quando se fala em violência, mas tem que ser mostrada essa informação. Então, assim, a gente vai trazer tanto o rádio quanto as estações do ano, também chamando a atenção da nossa consciência ambiental para o nosso clima, né, que é algo tão falado, tão em pauta hoje. Os figurinos estão sendo produzidos brilhantemente, mais uma vez, pelo nosso amigo Zé Mulher, né, que apesar de ser de Apodi, mas ele já é considerado já um cidadão moçoroense, é um grande profissional, um grande amigo, que ele realmente veste a camisa, traz as suas fantasias, porque antes de ser figurinista, ele é carnavalesco, então ele tem já essa ludicidade na mente, né, de ver que a fantasia ela não está aqui, mas ela está aqui, né, na nossa ideologia, no nosso pensamento, e isso é muito bom.
O nosso cenário, que é a ambientação da história, né? Vai ser um ambiente bem clássico, voltado mais para o clássico. O nosso amigo Damásio Costa está assinando a cenografia, a direção de palco é de Madison Ney, mais uma vez, que fez um trabalho brilhante no Chuva de Bala. Temos também junto da gente Plínio Sá e tanta gente boa, profissional, que vem a somar e fazer um grande espetáculo. E que time, né? Agora, Leonardo, houve alguma inspiração ou alguma referência para que fosse criado esse espetáculo? Da minha parte ou vamos dizer assim, da origem? Não tudo. Da origem, eu acredito que existiu-se um desejo muito forte de contar a nossa história, né? Existia, antes do Alto da Liberdade, existia um projeto aqui em Mossoró chamado FOCUM, que era o Fórum Cultural de Mossoró. Acontecia ali em frente ao museu. Isso eu estou falando de 1992. Então, assim, já existia esse projeto, né, de forma ainda muito, assim, eram as escolas que apresentavam nas suas barraquinhas a história de Mossoró, né, o motim das mulheres, o voto feminino, a resistência e a abolição. Depois, em 1999, teve um desejo da gestão de contar essa história de forma mais grandiosa, levando para um espaço mais aberto, um espaço em que o público pudesse sentar e assistir, entender a sua origem, entender a sua história, né? Que tem até uma frase que diz assim: quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. É uma frase do nosso grande Braulio Bessa. Então, assim, pronto. Então nasceu essa ideia, né? Essa ideia de fazer o Alto da Liberdade em 1999. Esse ano, a gente está com esse desejo de contar essa história mais uma vez, mas dando a nossa cara, a nossa identidade, o nosso jeito de se falar, o nosso jeito de mostrar essa história, essa música, essa dança, e mais uma vez, né? Então a inspiração, como você bem perguntou, ela nasce do desejo de contar essa nossa história para o nosso povo, com todo o respeito, com toda a magnitude, com toda a grandiosidade, com toda a criatividade, com todo o colorido, com toda a música, toda a dança, toda a poesia da obra. E como isso, Leonardo, como o Alto da Liberdade, ele pode inspirar reflexões sobre a história da cidade em si e uma resiliência das pessoas, da comunidade local? Aconteceu uma coisa muito interessante o ano passado. Sempre no final de cada ato, eu deixo uma mensagem, né? Eu pego uma mensagem. Por exemplo, a mensagem do Motim das Mulheres é um texto de Simone de Beauvoir, que foi uma grande feminista, uma mulher muito independente, uma mulher à frente do seu tempo. Então eu considero ela a nossa mais recente Ana Floriano. Na resistência, eu coloco um grande questionamento para a sociedade. Será que realmente o cangaço chegou ao fim? Quem são os cangaceiros de hoje? Será que os cangaceiros de hoje não mudaram de função, de roupa, de estilo de vida, né? Mas eles estão presentes na nossa sociedade ainda. Quando a gente chega em Celina, a gente usa uma música maravilhosa da ópera de Carmen, né? que é a música rabaneira. Enfim, a gente faz vamos dizer assim, essas conexões com coisas de antigamente, coisas mais recentes, para trazer para o contemporâneo. Então, assim, é uma grande salada de situações e de informações, e foi muito bem aceita pelo público ano passado. As pessoas entenderam muito bem as mensagens finais, quando a gente faz uma ponte do período que aconteceu, né, do período da década, do ano que aconteceu, para o agora. Será que ainda existem essas situações agora? E as pessoas aceitaram muito bem o ano passado essa palavra, esse texto, essa mensagem. Isso me deixou muito, muito feliz, porque quando a gente está certa, a gente fica muito feliz. E, Leonardo, ainda nesse sentido, você falou do público, como as pessoas recebem. Qual a mensagem que vocês pretendem passar ao público? A grande mensagem do Alto da Liberdade é liberdade. É uma liberdade dentro de uma responsabilidade. É uma liberdade que a gente tem que ter de ir e vir. É uma liberdade de não à violência. É uma liberdade de não ao preconceito, a nenhum tipo de preconceito.
Nenhum tipo de preconceito. Todos nós temos sangue nas veias, todos nós sentimos saudades, sentimos dores, sentimos alegrias. Nós temos família, nós temos amigos, independente da cor, raça, crença, posição social. Somos humanos, somos seres humanos. Eu acho que essa é a maior mensagem que o Alto da Liberdade passa na sua trajetória, desde 99 até hoje, brigando, mostrando, dizendo, reafirmando à sociedade que somos seres humanos e precisamos nos respeitar cada vez mais. Mas parece que a informação não pode ficar só em setembro. Ela tem que ir para setembro, para outubro, para novembro, para dezembro, para janeiro, fevereiro e todos os meses do ano e todos os dias. Tem que se lutar cada vez mais por essa liberdade. E essa é a grande mensagem que o espetáculo passa. Perfeito, perfeito. E o Em Pauta de hoje vai chegando ao fim. Primeiro, eu quero agradecer ao Leonardo Wagner pela presença, pela ótima conversa que tivemos. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado a vocês. Dizer que estou à disposição sempre, precisando, para o Alto da Liberdade, para a rotina de uma companhia de teatro, de como foi a sua história no teatro, como começou, enfim. Sempre é muito bom vir aqui, eu fico muito em casa quando estou aqui, né? Vejo muitas pessoas que já foram até meus alunos, pessoas que... Enfim, eu fico muito, muito, muito feliz de estar aqui. E é sempre muito bom estar aqui. Eu é que agradeço sempre e espero voltar aqui com muitas novidades culturais e artísticas boas para vocês. E vai voltar, com certeza. E se você que está em casa não conseguiu acompanhar o Em Pauta ao vivo, não se preocupe. Pelo youtube.com/URNTV você pode acompanhar a edição de hoje na íntegra, além de ficar por dentro de outras produções aqui da URNTV, reportagens, outros programas, enfim. Além disso, estamos também no Instagram, com @URNTV. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima. Boa semana a todos!